Não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. Quando a construção é feita com base nos princípios da palavra do Senhor, as tempestades podem vir, mas a casa não cai. Casamento é uma experiência de vida, onde os dois assumem um compromisso de crescerem juntos, principalmente na estação das grandes chuvas. Então, nessa noite nós iremos aprender como nós viveremos o propósito de Deus. Amém? Como nós viveremos o propósito do Senhor em nosso relacionamento. Esse texto aqui é um texto muito falado, muito pregado, sendo que tem algo muito importante a ser falado nesse texto, que ele vai falar sobre aonde nós iremos construir a nossa casa. Ele vai dar todas as instruções da nossa construção. E nós aqui, como casados, homem e mulher, o cônjuge, nós queremos falar acerca de onde nós deveremos fazer a nossa base, que é sobre a rocha. E sabemos que acerca do casamento não é nada fácil. Tem pessoas aqui que, pelo visto, têm mais de 40 anos de casados. Tem pessoas aqui com 50 anos aproximadamente. E dia por dia nós sabemos que é uma construção. E quando o escritor ele vai falar acerca de onde nós deveremos construir o nosso lar ou a nossa casa, nós sabemos muito bem como é uma estrutura dentro de uma comunidade. Conhecemos que a maioria é como se fosse um morro, né? Ou uma coluna de barro, aonde muitas pessoas acabam construindo as suas residências. E sabemos muito bem que quando nós construímos as casas próximo às encostas, algumas coisas sobrevêm sobre essa casa. O vento forte, a chuva. Mas se ela não tiver uma boa estrutura, o que vem acontecer? Ela vem acabar sendo carregado por causa da água forte e do vento forte. Nós conhecemos aqui a história que ela foi direcionada, ela teve uma direção, para que nós pudéssemos tomar uma posição como construir o nosso lar. Nós devemos construir ela onde? Sobre a rocha. Então, quando você prepara o seu terreno, quando você prepara o local da sua construção, você vai preparar todo o terreno. Primeira coisa que você vai fazer no seu terreno é fazer toda a limpeza. Depois que você fizer toda a sua limpeza, você vai cavar buracos. Você vai passar camadas e camadas, você cada vez vai se aprofundar até você encontrar a rocha. Muitas vezes nós achamos que ao encontrar o moledo, nós achamos que ali já está a firmeza. Mas não, nós devemos prosseguir e cada vez ir mais fundo, aprofundando até encontrar a rocha. E quando nós encontramos a rocha, o que nós fazemos? Preparamos o lugar da rocha para poder receber todo o bom material. Qual é o bom material que é enxertado sobre a rocha? O ferro e também a pedra e o cimento juntamente com a areia. E ali faz aquela base. Prepara-se o radier da construção e ali se levanta as colunas e depois ali faz as cintas e dali vai construir sobre os seus tijolos dentro da tua casa. Dentro de um relacionamento não é nada diferente. Por quê? Não é diferente. Porque quando nós conhecemos o homem e a mulher, quando eles se conhecem, eles têm os seus planos, têm os seus projetos. Mas se nós quisermos fazer tudo correndo, não será algo duradouro, será algo muito passageiro.
Por isso que nós devemos ter bastante atenção dentro do nosso relacionamento. Então, quando o primeiro amor que eu venho falar acerca do casal, acerca do casamento, é onde o casal ele se encontra pela primeira vez. Quando nós sentimos a atração um pelo outro, quando nós olhamos, algo nos chamou a atenção. Muitas pessoas olham para os olhos, outras olham para os lábios, sorriso, pelos seus cabelos. Então aí ele se cria uma paixão ou cria-se um grande amor. Quando nós, no início da construção do nosso relacionamento, um relacionamento, ele não consegue ficar de pé se não houver o amor. O amor, ele é a base do nosso relacionamento. A paixão diária é a base do nosso relacionamento. O diálogo é a base do nosso relacionamento. Todas as manhãs, quando nós nos acordamos, nós beijamos uns aos outros. Tudo isso faz parte de uma boa base de um relacionamento. E voltando aqui para o amor primário. Desde o princípio aqui eu pude perceber como Deus ele já estava falando aos nossos corações, falando tudo aquilo ao qual o Senhor já vinha ministrando em nossos corações, para que pudéssemos estar falando aqui. Nada que foi falado aqui pelo casal não é nada indiferente daquilo que Deus já vinha falado aos nossos corações. Quando nós começamos a orar, a se dedicar para esse momento aqui, então nós sabemos que o Espírito Santo de Deus ele habita sobre este lugar e ele vem somente confirmando tudo aquilo que nós viemos viver através da mensagem da palavra de Deus a partir de hoje em diante, em nome de Jesus. Amém? Então, voltando aqui para o amor primário. O que é o amor primário? Quando você encontra o seu cônjuge, quando você encontra o homem e a mulher, quando vocês se encontraram, ali nasceu o amor primário. E quando nós viemos falar do amor primário, nós vimos que nada nos obrigou a nos amar. Somente o que? A paixão, o amor, foi Ele quem nos aproximou para que nós pudéssemos viver uma vida juntos. E sabemos que para que eu pudesse chamar a Michele para poder se achegar a mim, eu tive que fazer o quê? Conquistá-la. Quantos de nós, às vezes, esquecemos de conquistar a nossa esposa ou o esposo? Quantas vezes nós esquecemos do primórdio? Quantas vezes nós se esquecemos do primeiro amor? Então, voltando aqui, no tempo de namoro, no tempo da conquista, quando nós nos apaixonamos, algo nos chamou a atenção. A beleza da juventude é sempre aquilo que vem chamar o quê? A nossa atenção, para que juntos possamos fazer o quê? Os primeiros planejamentos, os nossos primeiros sonhos. Quando nós namoramos, pensamos no noivado e pensamos acerca do casamento, o que nós deveríamos fazer? Ter uma boa estrutura. E quando nós começamos a entender acerca da estrutura, nós começamos a quê? A sonhar juntos, a criar projetos juntos, para que nós pudéssemos ter uma boa família, uma boa estrutura. Porque quando nós sonhamos juntos e projetamos aquilo que o Senhor Ele quer que nós viemos viver na presença de Deus, nós sairemos vitoriosos, porque o nosso Deus é aquele que realiza sonhos e projetos e faz com que nós viemos ser vencedores em Cristo Jesus. Nós ouvimos aqui na noite desse dia acerca do investimento no seu relacionamento. Qual é esse tipo de investimento? Quando nós nos conhecemos,
a Michele ainda não tinha terminado o seu segundo grau. Eu já tinha terminado o meu segundo grau na época, eu já fazia a faculdade de administração em 2006 aproximadamente. Então ali eu vi uma necessidade na vida dela. Qual era a necessidade na vida da Michele? Investir nela para que ela pudesse galgar todos os nossos sonhos e os nossos projetos. A Michele voltou a estudar, terminou o seu segundo grau e logo em seguida ela ingressou em uma faculdade, fez a sua faculdade e se formou. Mas sendo que a faculdade não é feita da noite para o dia, sim ou não? Nós éramos líderes de jovem, nós tínhamos uma grande responsabilidade dentro da igreja, dentro do nosso ministério, a atividade era muito grande, mas nós havíamos projetado algo para as nossas vidas, para que futuramente nós não poderíamos perder o foco do nosso relacionamento. Então, quando nós éramos líderes da nossa juventude, a Michele conversou com a liderança para poder ter o afastamento da liderança, para que ela pudesse ter a dedicação nos seus estudos. E na dedicação do estudo, Michele acordava aproximadamente 5h30 da manhã e retornava para casa às 11 horas da noite aproximadamente. Então imagina só como fica toda a situação de um casamento, de um relacionamento, para que eu e Michele pudéssemos ter um relacionamento saudável. Então o que nós fizemos? Um acordo. Qual é o acordo? Eu devo te ajudar para que você possa conquistar todos os seus sonhos e também os seus objetivos. Aleluia! Quando Michele chegava em casa, a casa estava arrumada. Quando a Michele chegava em casa, tinha janta, tinha almoço, as crianças estavam de banho tomado, tinha café da manhã, almoço, janta, lanche, tudo preparado. E quando ela chegava no seu lar, no nosso ninho de amor, não tinha desculpa para dizer que deveria parar naquele momento para poder fazer alguma coisa para que depois viesse ter a aplicação. Qual seria a aplicação? Do cansaço, mas já estava tudo pronto. Então agora só preparar o banho, a massagem e depois ir para a galera. Mas para poder chegar o momento de ir para a galera, tinha toda uma preparação. Os finais de semana não eram fáceis, porque muitos trabalham da faculdade, os colegas da faculdade iam lá para casa. Sabe o que o esposo fazia? Preparava o almoço de toda a turma. Enquanto a esposa estava ali estudando ali, então o esposo estava preparando. O esposo não falava nada, só preparava, levava a sobremesa, servia, recolhia, depois retornava aos seus afazeres. Mudança de comportamento? Não, sonhando juntos. Não, eu tinha que orar, né? Porque eu falava assim: Senhor, repreenda toda inveja. Repreenda a inveja dessas meninas aí. Em nome de Jesus, fazendo papá pra gente, vamos repreender a inveja. Então, meus irmãos, como eu estava falando aqui, os nossos papéis, eles não estavam invertidos. Por quê? A Michele trabalhava fora e eu trabalhava por conta própria. Então eu fazia o meu horário, eu tinha tempo de fazer a obra, de cuidar de casa, de cuidar das crianças e também tínhamos também o nosso tempo em família. Algo que nós nunca abrimos mão de fazer é viajar juntos. O mundo aqui pode estar tenebroso, o bicho pode estar pegando. Nós temos os nossos momentos. Vai pegar, vai ficar pegando aí, porque eu e Dona Maria estamos saindo para poder curtir as nossas vidas, para que nós pudéssemos ter uma vida feita, a nossa casa e ser estabilizada sobre a rocha. Temos que ter muita sabedoria, o diálogo, a oração, a comunhão e também o desejo.
Até se cortando, né? Até porque não adianta a gente ter uma casa bonitinha, uma casa decorada, uma casa iluminada, mas se a gente não tiver ela firmada, né? A gente não colocar o fundamento correto, de nada adianta. E nós aprendemos isso muito de novinho, né? No Evangelho, né? Quando nós começamos a ir para a igreja, nos batizamos e participamos de alguns encontros de casais, que foi falado aqui: invistam. Se vocês podem, vão sim para encontro de casais, vão sim para retiro de casais, porque nós evangélicos não vamos para balada. Ninguém aqui vai para balada. Nós vamos o quê? Para lugares que vão nos edificar, lugares que vai edificar nós como casal, nos alegrarmos. Então, se você pode, vai para retiro, passa 3 dias. Ah, mas é caro. Você trabalha para quê? Parcela. Isso aí. Parcela. Vai lá e parcela. Mas não deixa de ir. Então, isso é investir. Isso é nós entendermos que estamos o quê? Colocando a nossa casa, a nossa família no fundamento certo, né? O versículo diz sobre o homem prudente, que ele cavou bem fundo, e antes de construir, ele foi lá cavando. E isso diz o quê? Diz sobre esforço, renúncia, perseverança de colocar Deus em tudo. Então há um esforço do casal, há uma renúncia do casal. O casal necessita colocar Deus em tudo. Ah, mas o encontro de casais só fala que nós temos que colocar Deus no centro. Sim, é sobre isso, colocar Deus no centro. Porque se nós não colocarmos Deus no centro, o nosso casamento não será estruturado. Nós não teremos um casamento saudável, um casamento feliz. Quando nós conseguimos entender que nós precisamos ser perseverantes naquilo que o Senhor nos confiou, nós iremos olhar para o nosso cônjuge e falar: obrigada, eu agradeço. Todos os dias, quando eu olho para ele, eu agradeço. E eu lembro que na igreja que nós éramos, né, a primeira vez, quando nós nos convertemos, tinha que ir de blusão, de blazer, e tinha que ir todo domingo, eu tinha que passar aquele blusão. E olha, vou te falar, é difícil, nem como, seja botando lá o comfort, o blusão é difícil de passar. E aí eu reclamava, ai meu Deus, eu tenho que passar esse blusão todo domingo. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: ei, agradeça que o seu marido não está bebendo, seu marido não está usando as drogas, seu marido está indo com você para a casa do Senhor, seu marido está fazendo a vontade do Pai, vocês estão vivendo juntos para o reino. Eu falei, 10 tapas na cara. Porque eu entendi que eu tinha que valorizar. Então eu passava já assim, ó: obrigado, Jesus, me ajuda a passar essa roupinha, pelo amor de Deus. Obrigada, porque ó, ele está indo comigo para a igreja, ele não está no baile funk, ele não está no pagode, ele não me trai, ele está comigo, ele dorme todo dia. Há uma graça do Senhor aqui neste lugar. Há uma presença do Senhor aqui neste lugar. Desde quando a gente entrou pelas aquelas portas, eu falei: Senhor, o Senhor está nesse lugar. E cada palavra que vinha falar aqui, a cada louvor, eu falei: Senhor, que isso? É tudo aquilo que o Senhor ministrou, está tudo escrito. O que vocês falaram? Eu falei: meu Deus, o que nós iremos falar? O que nós iremos ministrar? Porque o Senhor, Ele já falou tudo. Ele falou assim, só confirmou aquilo que Ele deu para nós. Então há uma graça aqui neste lugar. Abra o seu coração. Permita que o fundamento da sua casa, a rocha inabalável, ela seja o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Voltando aqui para dentro dessa introdução que nós estamos fazendo aqui acerca do casamento, onde eu venho falando acerca de toda a estrutura familiar, de todos os sonhos, os projetos, da dedicação dentro de casa. Aqui nós aprendemos acerca da intimidade, não somente com Deus, mas também sobre a intimidade do casal, porque onde nós respeitamos sempre o espaço um do outro, nós sabemos os nossos limites, nós sabemos o que nós devemos fazer, o nosso comportamento diante do Senhor. Então isso é algo muito importante. Eu quero trazer algo também aqui para
para as nossas vidas, algo que nunca nós deixamos de fazer, acerca de todos os sonhos, dos projetos, sempre nós buscávamos o quê? Ao Senhor juntos. Com oração, leitura da palavra, com jejum. Quando o diálogo, isso estou falando da parte da nossa vida espiritual, eu quero falar para vocês, meus irmãos, que dentro de casa, quando eu e Michele começamos a orar, há uma manifestação da graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. A glória de Deus, quando ela chega sobre o nosso ambiente familiar, é algo muito maravilhoso, porque é algo contagiante. As pessoas, elas são contagiadas pela presença de Deus que habita em nossas vidas. Por quê? Por causa da nossa vida com Deus. A nossa vida com intimidade com o Senhor. A nossa irmã falou aqui, há quanto tempo você não diz para o seu esposo que você não ama? Há quanto tempo que vocês oram juntos? Há quanto tempo que vocês jejuam juntos? Há quanto tempo? Nós vivemos em uma realidade aonde verdadeiramente o inimigo ele tem feito um grande investimento acerca dos relacionamentos, acerca dos casamentos, aonde o inimigo ele tenta ceifar todos os casais em todos os momentos. Se a gente analisar todas as pesquisas, vai dizer que até chegar ao 7º ano de casado são os 7 anos mais difíceis dentro do relacionamento, e muitos relacionamentos não conseguem atravessar os 7 anos de casados por causa de todo o planejamento familiar, por lhe faltar o diálogo, por lhe faltar a comunhão, por lhe faltar o perdão, por lhe faltar o amor, por lhe faltar a busca ao Senhor juntos, por lhe faltar a leitura da palavra. Então, aproximadamente aos 7 anos de idade de casados, são os momentos mais difíceis dentro de um relacionamento. Nós sabemos disso e vivíamos isso muito bem. Quando nós atravessamos os primeiros 7 anos de relacionamento, de casamento, de estar como homem de Deus, mulher de Deus, líderes de igreja, já muito jovens ainda, nós víamos a necessidade de haver o quê? Um grande investimento dentro das famílias. E eu não vou fazer pergunta para que vocês possam estar nos respondendo, não, só para que nós possamos estar fazendo uma meditação naquilo que o Senhor ele vai falar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas hoje. Qual foi a motivação para o seu casamento? E eu, orando ao Senhor, eu coloquei aqui algumas motivações para os nossos casamentos. Eu coloquei aqui o tópico 1. A primeira motivação para o casamento, o amor. Quando nós amamos, nós queremos viver, passar o resto das nossas vidas juntos com o nosso cônjuge, certo? E outras pessoas casando para não pecar. Qual é o motivo do seu casamento? Por causa do amor, casar para não pecar ou casamento obrigatório? Esse momento é o momento de nós refletirmos qual foi a causa do nosso casamento. E hoje nós estamos aqui, e eu me deparo aqui com um povo aqui, conhecedor da palavra de Deus, com um povo aqui com seus corações abertos para o Senhor, com as suas mentes de Cristo, sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que participaram já de várias ministrações de casados, de cursos para casados. Eu quero dizer para vocês nessa noite que cada um de vocês estão capacitados para estar orientando a juventude
atitude, ou seja, casais jovens, vocês terão todo o direito de estar acompanhando esses jovens para que eles não possam tomar atitudes precipitadas, porque quando chegar o momento do casamento, eles não venham se afastar ou venham quebrar as suas alianças. Nós conhecemos muito bem acerca do casamento, casar para não pecar. Eu falei aqui que a durabilidade aproximadamente do casamento é de aproximadamente 7 anos dos seus mais dias difíceis. Mas eu quero dizer, para um novo ciclo de pessoas casadas, o tempo estimado é bem menor. Não chega nem a 2 anos daqueles que se casam para não cometer pecado. Porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Lhe faltou o quê? A escritura, a maturidade. Porque é muito fácil nós correr e falar assim, ó, casa para não pecar. Casou para não pecar. Casou por causa do sexo. Casou para poder correr e para a galera, para poder chegar em casa e fazer sexo de dia, de tarde, de noite. É muito bom, bom demais. Mas isso não acontece. No início do casamento. Não acontece. No início do casamento, querem fazer o sexo, porque casa-se para não pecar. Mas passasse os dias, casou para não cometer o pecado. Como a Michelle vem falando aqui pra gente, acendendo uma luz, que o casamento não é feito de sexo. E por quê? Porque há um mister de coisas, como vimos falando, sonhos, projetos, realizações, planejamento familiar. Quando nós nos casamos por causa do pecado, para não pecar mais, é aí que vem a grande história. Aí que vem a enchente, né? A grande enchente, a tempestade dentro do relacionamento. Não é um casamento duradouro, acaba-se muito rápido, e agora essas vidas, como eles serão? O que será daqui para frente na vida desses jovens casados? Porque vem a enchente, o orgulho, né? Palavras mal resolvidas. Falar uma palavra é uma ferida aberta. E aquele casal que ele ainda não tem uma estrutura, ele não sabe o que é fundamentar a sua casa na rocha, casou por causa do sexo, aí a enchente vem e é aquela pessoa que fundamentou o quê? A sua casa somente na areia. A enchente, ela vem para todos. A enchente não vem só para um casal ou para outro casal. A enchente vem para todos. Vem para aquele que firmou a casa na rocha e vem para aquele que firmou a casa na areia. Mas muitas das vezes o orgulho faz com que nós colocamos mesmo tudo por água abaixo. Não conseguimos nos proteger, porque nem sabemos como nos proteger. Não tivemos uma conversa antes de casar com qualidade. Não sabemos nem como agir no nosso casamento. Muitas das vezes as meninas são muito novas, né? Não sabem fazer uma comida, não sabem cuidar da casa. E o Vitor falou quando nós iniciamos o nosso curso de Casados para Sempre. Eu queria fazer o curso, eu e ele, porque nós tínhamos um chamado, né? Como para trazer mensagem para casais. Vinha muitos casais falar conosco. Porque eu falei para o Senhor, eu não quero ter uma casa bonitinha, eu não quero ter uma casa iluminada, decorada, eu não quero que as pessoas olhem para a gente e falem, eita, casal, exemplo, mas dentro da minha casa eu não vivo isso. Senhor, eu quero de fato ajudar outros casais, mas eu quero ser um casal, né, que o Senhor se agrada. E nós vamos fazer esse curso. Chegando lá no curso, eu falei, vou fazer o curso, toda boba, né? Até falei isso lá no curso, né? Eu tô da boca, vou fazer o curso porque eu não tenho problema nenhum. Tô bem, faço tudo direitinho,
Vivo perfeitamente. Chegou lá, eu fui confrontada numa lição chamada papéis. Vou falar muito do curso. Alguém já fez o curso aqui? Então quem fez sabe. Mas tem uma lição lá chamada papéis, né? Quando eu fui olhar a apostila, eu achei que era perdão. Não era perdão nada, era papéis. Mas não era o papel dele não, era o meu papel. Estava todo invertido. Eu não queria fazer nada. Por quê? Porque eu trabalhava, né? Eu entendi que eu fazia faculdade, já tinha terminado. Mas eu entendi que, como ele me acostumou assim de fazer, e eu já domingo eu não queria fazer comida não, foi mentira. Domingo eu queria que ele cozinhasse pra mim. E eu falava assim, tô cansada. Eu trabalho a beça. Não entendia que ele também trabalhava. Mas eu queria que ele fizesse a comida pra mim. Eu inverti todos os papéis. E ele quietinho ali, ó. Falava nada. Fazer comida? Vou fazer comida. Era fazer isso? Vou fazer isso. Mas a oração dele foi atendida. Quando a gente chegou naquele curso, o Senhor ministrou ao meu coração. Eu olhei para ele, eu chorava no curso, quietinha, só via lágrima rolando. E a professora no final falava, Michele, vai dar tudo certo. Eu falei, em nome de Jesus, estou sendo quebrantada aqui neste lugar. Eu estou sendo quebrantada aqui neste lugar. Então há essa necessidade de nós entendermos o nosso papel. Por quê? Porque a enchente vai vir. A enchente vai chegar. A palavra do Senhor ela é bem clara. Não diz só que foi o homem prudente que construiu a casa na rocha. Ele diz sobre o homem insensato também, que construiu a sua casa na areia. Então a enchente vai vir para quem é crente e para quem não é crente. Mas a enchente vai nos mostrar que a nossa casa está firmada na rocha quando ela chegar. Quando ela chegar e a gente permanecer de pé, firme, nós iremos entender. A minha casa está firmada na rocha. Porque nós como casal vivemos estações, né? Assim como nós vivemos estações no ano, primavera, verão, outono, inverno. O casal, ele vive as suas estações. A estação do inverno, ela passa por um período de silêncio e espera. É aquela crise que nós vivemos. É aquela crise que todo casal, ela enfrenta. Não tem casal que fala, eu não enfrento nenhuma crise. Claro que enfrenta, porque nós somos pessoas diferentes. Embora somos um, mas nós somos pessoas diferentes. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu gosto. E aí nós tentamos, né, agradar ele me agradar. O Vitor nunca gostou de praia aqui no Rio, né? Porque ele fala que para estacionar é difícil, é muita gente. Então ele prefere sair, né, do Rio para ir para praia. Mas eu gosto de ir para praia. Eu gosto de ir quando tá aquele calor bonito. Eu gosto de sentar lá na beira do mar, olhar o mar. Eu gosto. Então o que ele faz? Uma vez ou outra, assim, né? Ele vai lá comigo. Vamos na praia hoje? Aí ele fala, vamos de tardezinha. Eu quero ir pra praia, eu não quero saber a hora. Eu quero ir pra praia. Eu junto o útil ao agradável. Vamos de tardezinha. Faz lá um lanchinho e vamos pra praia. Vamos sentar lá, ver o mar. Vamos, né, nos acalmar, porque olhar o mar nos acalma. Vamos. E isso é abrir mão. E aí vem a estação também. Tem a estação do outono. A mudança e transformação. Por quê? Porque nós conseguimos viver de pé quando chegou o inverno, no momento da crise. E aí a gente faz o quê? Espera, porque a transformação naquilo que a gente conversou, naquele diálogo que nós tivemos no momento da crise. Então a gente vai aguardar, vai esperar, e aí vem o momento da mudança e da transformação do seu cônjuge. Aí chega o verão, nós vivemos um momento de colheita com alegria e energia. Consegui, o meu cônjuge foi lá e mudou, né? Mudou para me agradar. E agora a gente consegue viver aquele momento de que a gente passou em crise. Nós conseguimos viver um momento agora de alegria. E nós temos agora energia. Vamos ser felizes. Aí vem a primavera, a renovo, esperança e novos começos. Vamos viver tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós projetamos. E acabou? Vai vir um novo ano. Com o novo ano vão vir todas as estações novamente. Mas a diferença é que nós já saberemos lidar com a nova estação, o novo ano que virá.
E aí tem pessoas que falam, quando eu estou em crise, né, que eu brigo com o meu cônjuge, quando a gente volta, e aí é melhor ainda do que o começo. Não coloca isso na mente de vocês, não. Não coloca, isso é coisa do diabo, que fica querendo nos alienar, na verdade. E nós somos um povo que não somos alienados. Nós entendemos aquilo que o Senhor, Ele quer para as nossas vidas. Amém? Amém? E como a Michele havia falado aqui acerca das brigas, né, das discussões dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, quando ela sempre vinha brigar comigo, falar muito comigo, eu sempre ia em silêncio. E ela queria que uma resposta minha, e era sempre o meu silêncio, para que eu pudesse sempre vir falar no momento certo, na hora certa, para que nunca viéssemos tomar o quê? Atitudes precipitadas. Porque quando dois bicudos vai se beijar, tem uma dificuldade muito grande. Então, é muito bom quando um está agitado, o outro vai lá e fica bem quietinho, para que não venha ter a confusão dentro do lar. A Michele falou que algo muito bem aqui acerca da briga, e depois vem o momento do conserto, que é um momento muito bom, que verdadeiramente nós possamos fechar as brechas para que as brigas não venham acontecer, que não venha ser algo normal dentro do seu relacionamento. Eu venho dizer para vocês que isso não é normal no meu relacionamento. É muito raro ter uma briga dentro de casa. Os nossos filhos nunca nos viram brigando. Os nossos filhos nunca nos viram. Um dormindo na sala e outro dormindo no sofá. Nunca isso aconteceu dentro da nossa casa, todos esses anos de casados. Nunca aconteceu isso. Porque quando nós brigávamos, nós rapidamente iríamos o quê? Se entender, para que nós pudéssemos retornar juntos para a nossa cama. E a Michele sempre falava brincando assim comigo assim: eu também paguei a cama, então a cama ela é nossa. A cama é lugar do casal. A cama não é lugar de uma pessoa só. A cama é dos dois. O ninho de amor de vocês é dos dois. Não permita que o inimigo venha colocar em seus corações que um deve dormir em um quarto e o outro deve dormir no outro, não. Vocês devem dormir juntos. Amém? Vamos voltar aqui rapidamente aqui para o texto. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui. Já temos 10 minutos ainda, mais ou menos. Vou voltar aqui rapidamente aqui para o texto. Eu falei acerca da motivação do casamento e agora eu vou fazer uma nova pergunta para vocês. O que eu devo fazer para mudar o meu casamento? O que nós devemos fazer para que haja uma mudança no nosso casamento? Primeira coisa que eu coloquei aqui é estar disposto a mudar. Nós devemos estar disponíveis à mudança dentro da nossa casa. Por quê? Eu sou bravo demais. Eu não sei baixar a guarda. Eu não sei falar não. Mas com o Senhor dentro de casa nós devemos aprender. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha mentalidade agora não é de uma pessoa comum, porque hoje em dia eu tenho uma mente de Cristo. E então a minha mentalidade hoje é uma mentalidade de amor, aonde eu amo o meu próximo, o meu cônjuge, aonde nós devemos estar sempre prontos a receber qualquer tipo de mudança. Nós devemos estar sempre no ambiente familiar, disposto a mudar, a abrir mão verdadeiramente do nosso ego, do nosso eu, de eu estar certo, da minha razão. Quantas vezes eu estando certo, ou a Michele estando certa, abrimos mãos para que nós não viéssemos se desentender, para que a tempestade viesse passar
conversar, para depois nós pudéssemos dialogar e entender o que era certo, o que era errado. Então, quando nós se disponibilizamos as nossas vidas a mudar, mesmo você estando certo, e se calar e falar no momento certo, é aí que nós vimos verdadeiramente a mudança dentro do nosso relacionamento. Porque eu estou com a razão, eu estou certo, eu não estou errado, eu não estou errada, eu falo mesmo, vou continuar falando, vou lançando as palavras, e ali a ira vai só aumentando, 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 e acaba se acontecendo que o desentendimento, e muitas vezes até mesmo as pessoas acabam entrando nas vias de fatos dentro do seu relacionamento, por lhe faltar o quê? A compreensão e a humildade de reconhecer que não é o momento certo de falar. Estando certo, mas não é a hora de falar. Então vamos esperar o que? A oportunidade da hora certa de falar. Meu amor, chegou o momento de nós conversarmos acerca de tal assunto. O assunto aconteceu assim e assim. Calmos, tranquilos, nós iremos entender. E verdade, você está certo, ou você está certa. E ali nós iremos o quê? Se entender. Valeu a pena passar o momento de você estar certo e se passar como errado, para que depois vocês pudessem viver em harmonia? Valeu a pena? Valeu muito a pena, porque quando tem um desgaste dentro do relacionamento, o amor vai se esfriando, as coisas dentro de casa começam a dar errado, porque tem sempre conflito. Tem pessoas que quando vai chegar em casa vai falar assim: ai meu Deus, agora vai começar tudo de novo. A minha casa é um campo de guerra, a minha casa é um campo de batalha. Quando eu chego em casa, parece que tudo vira do lado avesso. Diferentemente, quando nós temos a compreensão, aleluia, e a humildade de reconhecer a mudança que nós devemos ser, para que nós possamos ter um relacionamento perfeito diante do Senhor, é falar: eu vou para a minha casa, porque a minha casa é uma casa de paz. Eu vou para a minha casa, porque lá é o lar, é um oásis, aleluia, porque a minha casa verdadeiramente é um ninho de amor. Quando nós estamos distantes um do outro, nós queremos correr para estarmos juntos dentro de casa, assentados na nossa mesa, compartilhando do nosso cafezinho, correr para o sofá para poder assistir uma TV. O nosso lar, aleluia, é lugar de comunhão. A nossa casa é uma casa de amor. Quando você sair daqui, indo para a sua casa, você terá o prazer de você estar indo para o seu lar, juntamente com a sua companheira, ao qual vocês planejaram, para que vocês pudessem desfrutar juntos desses momentos. Amém? O que nós devemos fazer para mudar o nosso casamento? Abrir mão das nossas próprias vontades. E também algo que é muito difícil dentro do relacionamento de duas pessoas, acerca do perdão. Esse ponto aqui, acerca do perdão, é algo muito difícil dentro do relacionamento. Difícil, mas não é impossível. Quando nós verdadeiramente queremos a mudança no nosso relacionamento, verdadeiramente eu quero ser, quando eu quero que a Michele ela venha me tratar bem, primeira coisa que eu vou fazer é cuidar dela bem, é tratar ela bem, é amar, é respeitar.
Por quê? Porque quando eu faço isso para ela, é porque ela sabe que eu também preciso. Então nós devemos o quê? Compartilhar desses momentos. Porque quando nós temos esse momento de compartilhamento dentro do nosso relacionamento, é onde nós iremos entender aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando. O perdão, aquele algo que havia machucado, que havia me ferido há muitos anos atrás, essa cicatriz que eu venho carregando há muitos anos, que quando eu toco nessa cicatriz, eu vejo a cicatriz, eu não vejo somente ela cicatrizada, mas quando eu toco nela, eu ainda sinto dor. Aleluia! O nosso Deus, Ele quer curar corações. Aleluia. Aqui nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Senhor, Ele te chama para que você possa liberar o perdão sobre a vida do seu cônjuge. E muitas vezes, meu pastor, o que acontece? Às vezes eu não libero o perdão sobre a minha própria vida. Às vezes eu falo acerca do perdão, mas eu mesmo não consigo me perdoar. No meu passado, um exemplo, eu feri a Michele e algo lhe trouxe uma consequência muito grande, então eu quero carregar isso comigo toda a minha vida. Todas as vezes que eu olho para a Michele, todas as vezes quando eu olho para a situação que a Michele está passando, eu venho me lembrar do meu passado, e ali vem o que? Automaticamente a minha condenação, não permitindo com que eu venha a ser curado, sarado daquilo que já há muito tempo a própria Michele já liberou o perdão sobre a minha vida, mas eu ainda com o meu coração amargurado, eu carrego ainda essa marca, essa mancha, essa dor que vem causar danos no nosso relacionamento. E essa noite é a noite de você pegar e falar: hoje é a noite do meu perdão. Aleluia. Nessa noite eu vou olhar para dentro de mim, essa marca, essa mancha, eu não vou carregar mais, porque eu posso até olhar, mas eu não vou me lembrar mais, porque essa ferida, ela já se fechou, ela já cicatrizou, porque o Espírito Santo de Deus, que é o centro do seu relacionamento, ele habita dentro do seu casamento, e hoje ele libera um bálsamo sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, trazendo a cura, sarando hoje a sua alma, em nome de Jesus. E nesse momento nós devemos verdadeiramente falar: eu quero abrir mão verdadeiramente desse jugo que eu vinha carregando, porque nessa noite é a noite de perdão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E por algum motivo, algum casal, um magoou o outro, também é motivo nessa noite de liberar o perdão. Essa é a noite de eu falar: Michele, perdoa-me. É a noite de nós verdadeiramente abrir os nossos corações, porque hoje o Senhor está sarando vidas aqui. Hoje, nessa noite, o Senhor está sarando relacionamentos aqui. Muitos falaram: até quando eles vão durar? Até quando esse relacionamento vai durar? Até quando? O Senhor ele vai falar hoje para mim, para você, na noite desse dia: até que a morte os separe, em nome de Jesus. Porque depois do sim, temos que ir até o fim, em nome de Jesus, porque o Senhor já determinou isso sobre a tua vida. O que Deus uniu, o homem não separa, meu irmão, minha irmã. Essa noite verdadeiramente é a noite de nós estarmos aliançados, não somente com o Senhor, aliançados aqui, ó, bem casados, em nome de Jesus. Todos os traumas que carregávamos, aleluia, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Porque quando nós chegarmos na nossa casa, no nosso leito, nós saberemos que aquele leito ali é um leito de amor, aleluia. Não é um leito de mancha, de mácula, não. É um leito puro, aleluia, consagrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Vou estar falando aqui agora rapidamente acerca do fruto do casamento. Amém? Qual é o fruto do casamento? Sabemos muito bem que a estrutura familiar, já falei sobre a criação da casa, vocês já profissionalmente já realizados, e agora vocês com seus novos planos vão ver o que? Os filhos. Amém? Filhos são herança do Senhor. Amém? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Amém. Filho é herança do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos criar os nossos filhos no caminho que se deve andar, para que quando vier completar a maioridade, ele não venha se afastar. Amém? Mas eu quero falar sobre o filho, sobre um amor secundário. Eles falaram aqui muito bem, desde o início aqui. Tudo que nós estamos falando aqui já foi falado nessa noite, porque verdadeiramente o Senhor, Ele está pontuando isso aqui nessa noite em nome de Jesus. Então, filhos agora, herança do Senhor, e filho, ele é um amor secundário. Lembra que eu falei aqui acerca do amor primário? Quando nós nos conhecemos, algo nos chamou a atenção, algo nos atraiu, a paixão nos aproximou, não é isso? E agora eu vou falar do segundo amor. Qual é o segundo amor? O filho. É o elo de uma aliança. Depois de um ato conjugal, vem o filho, nasce o filho. O amor para toda a vida. Agora, e muitos casais preferem fazer sempre aquela escadinha para poder criar tudo de uma só vez, né? É mais fácil, né? Além de ser mais fácil para poder criar, é onde nós tiramos o amor e depositamos todo o amor onde? Nos filhos. Eu amo meus filhos. Meu filho é o meu tudo. Eu dou a minha vida pelo meu filho. Mas a Bíblia vai dizer que o esposo deve dar a vida pela esposa. Assim como Cristo deu a vida pela igreja. O amor não pode agora ser depositado agora somente nos filhos e esquecer o amor. Por quê? Os filhos cresceu na presença do Senhor, conhece todos os mistérios acerca das bênçãos, vai se ajuntar que eu falo acerca do noivado, do casamento, e depois eles vão, capinar. Metem o pé, vão embora. Hoje, eu e Michele moramos sozinhos, porque os filhos já são grandes, já bateram asas e voaram. Hoje nós somos avós, né? Então o que acontece? Os filhos foram embora. E às vezes eles já criaram a situação dele e falaram assim: mãe, tô indo embora. Tô indo embora, pai. Já prepararam seus cantos e já foram embora. Imagina agora, eu e Michele, recém-casados, pouco tempo de casados, 19 anos, recém-casados, os filhos criados, foram embora, uma casa parece que agora ficou gigante para nós dois. Imagina agora, o nosso amor bateu asa e voou. Nosso amor todo depositado nos filhos, e eu e ela aqui, sem amor nenhum. Eu barbudo, cabeludo, ela não fazendo mais a unha, cabelo já não está muito legal, eu sem mais preocupação alguma comigo mesmo. Aí um passa para a sala, outro passa para a cozinha e se olha e vai falar assim: passa para cá, Michele, agora só nos resta nós dois. Passa para um lado, para o outro. Gastei todo o nosso amor nos nossos filhos. E o diálogo dentro de casa, acabou, esfriou. Agora eu vou dizer para vocês, meus irmãos. Dentro de casa, hoje, só nós dois, eu pareço ainda aquele rapaz ainda da 5ª série. Pareço ainda aquele rapaz ainda da 5ª série. Só vivo na brincadeira. Nós dois felizes da vida.
alguns vídeos que passa a esposa lavando louça, aí o varão vai lá e faz aquela coisa. Então, agora é a hora. Agora chegou o momento de desfrutar, não tem ninguém mais em casa. Às vezes ela está varrendo, quando vai catar o lixo, opa! Lá vai, segura! Porque agora é o nosso melhor momento agora como casais. Trabalhamos muito, demos os nossos melhores, se esforçamos bastante para que eles pudessem ser criados, ser formados, criar sua família, ser homem de bem, ser homem de caráter, sempre nos amando. Agora, quando eles bateram asa e voaram, eu falei, vai com Deus, vão com Deus, porque agora chegou a nossa hora, o nosso barraco ele vai tremer em nome de Jesus. É assim, acorda na brincadeira, dorme na brincadeira, tá na cozinha, tá na brincadeira, é só na brincadeira, só brincando. O apóstolo Paulo ele vai falar que tem um momento da pausa, meus irmãos, só para orar. A boa oração pode voltar à brincadeira. É bem verdade. Quando eu venho falar aqui do amor secundário, é onde as famílias se perdem. É onde o amor se vai. É minha vida, dou minha vida pelos meus filhos. Quando seus filhos crescerem, eles não querem nem saber de vocês. Tem dia que os nossos filhos eles nem ligam pra gente. Essa é a grande verdade. O meu grande amor se foi. Meu grande amor. Minha grande paixão, a minha vida foi embora agora. Nada disso. Vai. Vem só tomar um café, almoçar. Avisa, por favor. Porque papai e mamãe tá na 5ª série. Tá brincando agora, tá se divertindo, tá curtindo. Nós devemos se curtir. O casal deve se curtir. A Michelle, nós falamos aqui que nós estamos à frente de um ministério, à frente de uma grande obra. Trabalhamos, jejuamos, evangelizamos, vamos pro monte. Mas no momento nosso de pegar o carro e ganhar a pista, já era. Vamos viajar e ser felizes. Vocês acham que a gente fica ligando para alguém? E aí, como é que tá? De fulano? Negativo. As ovelhas do Senhor, as ovelhas pertencem ao Senhor. Nós iremos prestar conta sim. Mas tem pessoas capacitadas. O Senhor levantou pessoas capacitadas para que possam dar continuidade ao ministério. Quando os pastores estiverem ausentes, verdadeiramente devemos honrar os nossos pastores, porque eles estão lá, eles precisam dos seus momentos em nome de Jesus. Nós, pastores, nós precisamos também dos nossos momentos de casais, como casal em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a doença vem, nós somos abandonados, muitas vezes as pessoas não nos ligam, não querem saber, nós estamos passando mal, estamos doentes por causa de A, de B, de C, querendo dar vida, eu vou lá, eu que tenho que estar. Negativo. O Senhor falou para você ir? Vai. O Senhor falou para você vem? Vem. O momento da família é algo primordial dentro do seu ministério. Lembrando que o nosso ministério começa onde? No nosso lar, na nossa casa. É um grande ministério e se inicia dentro da nossa casa. Onde que o culto começa? Dentro de casa. Antes de você sair para cultuar o Senhor, você já preparou todo o seu culto ali dentro da sua casa. Então nós viemos entender o seguinte, que dentro da nossa casa nós devemos nos amar, cuidar um dos outros verdadeiramente, e as coisas secundárias nos seus devidos lugares. Nós não devemos sempre estar querendo passar à frente das coisas de Deus, daquilo que o Senhor ele determinou. Não vamos deixar para que o Senhor ele venha fazer em nossas vidas em nome de Jesus, porque hoje nós somos casados e felizes para sempre, aleluia. O nosso lar, aleluia, é um oásis, aleluia. O nosso lar, aleluia, nós temos refrigério no nosso lar. A nossa casa é uma casa de paz em nome de Jesus. Não é casa de bagunça, não é casa disso ou daquilo, é casa de homem, de mulher de Deus,
que vivem o Evangelho conforme a palavra de Deus nos diz como nós devemos viver. Aleluia! Amém? Vamos voltar aqui para o texto. Deixa eu ver aqui quantos minutos falta. Já deu, meu filho. Já chegou o momento. Amém? Eu vou correr aqui rapidinho, tá bom? Falando aqui do amor secundário, sobre os filhos, eles crescem, eles vão embora. Onde vem onde vem as motivações das separações, a vida financeira, a falta de planejamento familiar e a falta do diálogo dentro de casa. Como muitos aqui tiveram seus motivos para poder se casarem, muitos não tiveram seus planejamentos, muitos não planejaram, fizeram tudo isso ao decorrer da vida, ali no braço mesmo, ali na guerra, ali mesmo, verdadeiramente, mas sendo que uma das maiores motivações das separações hoje, principalmente no meio evangélico, é a vida financeira, a falta de planejamento familiar. Isso engloba muitas famílias evangélicas hoje buscando o divórcio por lhe faltar o planejamento financeiro. Amém? Eu não vou ir muito a fundo aqui não, porque a hora já correu. Eu lendo a palavra do Senhor, e Deus ele me deu uma palavra muito interessante para que nós pudéssemos fechar essa mensagem aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, o verso 9 ao 13. Vai fazer a dinâmica depois? Não, pode ir. Tá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9 ao 13. Eu vou ler rapidinho aqui, tá bom? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que nos foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Encerramos aqui com essa passagem que o Espírito Santo de Deus colocou em nossos corações, que verdadeiramente nós possamos estar fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Verdadeiramente, eu creio que você criou um edifício juntamente com a sua esposa, um edifício fixado, firmado na rocha que é inabalável, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos estar fazendo aqui uma dinâmica rapidamente. Eu te convido a se colocar de pé. Amém? O Senhor, Ele não busca perfeição, e sim disposição para voltarmos o quê? A cavar. Amém? Eu pedi para a Elaine me arrumar um guarda-chuva. Pode abrir. Eu te convido a dar as mãos para o seu cônjuge. Nós não tinha nada de para todo mundo, né? Então, só tem o nosso. E esse guarda-chuva, ele representa a proteção de Deus. Ele representa que vão vir a chuva, mas nós estaremos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. Eu te convido, se você pode, ajoelhar com o seu cônjuge no seu lugar, de mãos dadas. Ah, mas eu não consigo ajoelhar. Tudo bem, só fica de mãos dadas. Vamos lá, vai. Eu te convido a